Olá, sejam todos muito bem-vindos a um novo circuito assessoria promovido pelo Lab Rede e que tem como tema o informativo eletrônico lab.com infecção pelo vírus HTLV. A infecção pelo HTLV é considerada uma infecção silenciosa. O vírus é um vírus que pertence à família retrovirídea, assim como é o vírus HTLV, e possui essa denominação HTLV, que significa vírus T linfotrópico humano, devido à característica de infectar as células do sistema de defesa do organismo, que são os linfócitos T. É um vírus já bem conhecido há décadas, há cerca de quase 40 anos, e que foi inicialmente descrito em um linfoma cutâneo, ou seja, em linhagens de células de um linfoma cutâneo em 1980. E, a partir daí, então, nós sabemos que o vírus possui uma distribuição mundial, mas que determinadas regiões, como o Japão, Caribe, alguns países africanos, apresentam uma maior incidência da infecção. E hoje, apesar de todo o conhecimento adquirido ao longo desses anos, acredita-se ainda que aconteça uma subnotificação da infecção pelo vírus HTLV. Contudo, devido à sua forma de transmissão, os doadores de sangue e de órgãos são compulsoriamente testados para o vírus HTLV 1 e 2. As formas de transmissão são várias e nós citamos aqui especialmente a transmissão pelo leite materno e intrauterina, ou seja, transmissão que pode acontecer durante a gestação e após, a transmissão através da relação sexual desprotegida, naturalmente após transfusão de sangue e compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas. Então, vejam vocês que é um tipo de transmissão que ocorre de forma vertical e horizontal, assim como o vírus HIV e o vírus da hepatite C. E tamanha a importância desse processo de transmissão silencioso através como uma transmissão sexual, que a atualização do protocolo brasileiro para infecções sexualmente transmissíveis, que ocorreu em 2020, traz, então, uma atualização direcionada aos profissionais de saúde quanto à triagem, diagnóstico, tratamento, ações de prevenção para as populações chaves, ou seja, também para as pessoas com infecção sexualmente transmissíveis e os parceiros sexuais. Então, é a partir desse documento que nós vamos, então, tecer o conteúdo dessa apresentação. As manifestações clínicas que ocorrem são várias, desde dermatológicas até associação com infecção, passando por quadros neurológicos graves, oftalmológicos e alterações neoplásicas. Existem, basicamente, grandes síndromes associadas a essas manifestações e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Começando pela mielopatia associada ao HTLV, também conhecida como paraparesia tropical espástica. É uma doença que acomete indivíduos geralmente após a quarta, quinta década de vida, muito raro antes dos 20 e também depois dos 70 anos, e que o quadro de paraparesia é o que se manifesta de forma mais proeminente devido ao distúrbio de condução nervoso do cérebro para o músculo. E o indivíduo, caracteristicamente com esse quadro, possui uma marcha com muita espasticidade e hiperreflexia, uma fraqueza progressiva dos membros inferiores, e pode estar associada também a distúrbios sensoriais e incontinência urinária. É importante nós atentarmos quanto à possibilidade de uma janela diagnóstica para nós, que é o acesso ao exame de determinação de anticorpos
anti-HTLV1 no líquido cefalorraquidiano. Outra manifestação bastante descrita é a leucemia ou linfoma de células T, e é caracterizada por uma infiltração de células malignas nos linfonodos, nas vísceras, na pele, e essa infiltração pode cursar com lesões também osteolíticas e aí, secundariamente, algumas manifestações metabólicas decorrentes, como, por exemplo, a hipercalcemia, e também manifestações do comprometimento a outros órgãos, como, por exemplo, o fígado, e nós podemos, então, evidenciar várias alterações em provas de função hepática. A doença, ela como ocorre para a manifestação neurológica, as alterações neoplásicas com natureza de leucemia ou linfoma surgem no indivíduo também por volta de 40 a 60 anos, o que nos remete a essa característica da infecção, que é a possibilidade de permanecer latente durante anos no indivíduo, sem nenhuma expressão clínica ou se expressando através dessas formas que nós estamos aqui descrevendo. Então, quanto à leucemia ou linfoma de células T, uma apresentação bastante característica no sangue periférico são os linfócitos em forma de trevo ou roseta, que geralmente são vistos. Quanto às alterações dermatológicas, é conhecida a dermatite infecciosa associada à infecção pelo vírus HTLV, que pode se apresentar com uma forma eritematodo-descamativa até uma forma nodular ou tumoral primária. Quando se apresenta com lesões eritemato-descamativas, o comprometimento ocorre no couro cabeludo, regiões atrás da orelha, pescoço, face, axila, virilha. E, normalmente, essas lesões eritemato-descamativas podem se tornar exudativas quando associadas com infecções secundárias, geralmente por germes gram-positivos, como Staphylococcus aureus e Streptococcus beta-hemolíticos. E o outro espectro da manifestação dermatológica são as nodulações. As nodulações são mais comuns nas formas mais graves, principalmente na forma aguda linfomatosa ou na forma cutânea primária tumoral. Lembrando que o vírus originalmente foi isolado de linhagem de células de linfoma cutâneo. Então, aqui uma gravura mostrando as lesões eritemato-descamativas, como elas podem se apresentar, e também as lesões nodulares no dorso de um indivíduo acometido pela forma do HTLV1 com expressão dermatológica. Outra grande manifestação clínica que pode ser observada são as inflamações oculares. Essas inflamações oculares, conhecidas como uveites, ocorrem devido ao comprometimento do trato uveal, que é um conjunto de 3 elementos no olho, que são a íris, que dá cor aos olhos, o corpo ciliar e o coroide. O coroide é basicamente vaso sanguíneo. Então, quando nós temos uma inflamação desse conjunto de elementos do olho, nós falamos então que o indivíduo está apresentando uma uveíte. E devido a essa presença marcante de inflamação e comprometendo os vasos, uma apresentação bastante comum são os olhos avermelhados e geralmente bilaterais. Contudo, outras manifestações oculares podem ser descritas, como moscas volantes, visão embaçada e quadros mais graves cursando com vasculite da retina, hemorragia, exudatos da retina, opacidade do vítreo, dentre outros.
E além dessas manifestações descritas, neurológicas, neoplásicas, oculares, dermatológicas, nós temos ainda a associação com outras patologias, como a síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, fibromialgia, colite ulcerosa. E isso nos remete, então, à evidência de que o vírus HTLV ele pode causar, então, um processo inflamatório associado a uma reação autoimune. E quanto às co-infecções? É muito interessante a presença da infecção do HTLV associada com outros agentes, como, por exemplo, a tuberculose, o vírus da hepatite C e a infecção pelos estrongiloides estercorares. Então, vejam vocês que é possível ter co-infecção desde o parasita, o vírus, a tuberculose, e a expressão dessa co-infecção é variável. Em alguns casos, agravando, em outros, não. Isso vai depender, então, do que ocorre com a carga viral, se a carga viral reduz ou aumenta diante dessas co-infecções. Como em outras doenças, para que se promova uma conscientização quanto ao diagnóstico e prevenção, nós temos também no mês de novembro, particularmente no dia 10 de novembro, um Dia Mundial de Luta contra a Infecção pelo HTLV, que se expressa nas cores vermelho e branco. E quanto às indicações para diagnóstico laboratorial? Está claro que nós já dissemos, né, algumas manifestações que, portanto, uma vez encontradas na prática clínica, vão remeter ao diagnóstico ou à pesquisa do vírus HTLV. E vamos somente enumerar aqui para vocês. Então, as manifestações, os indivíduos também que doam órgãos, tecidos, ou que vão receber órgãos ou tecidos, ou sangue, os familiares e os parceiros sexuais dos portadores de HTLV, os indivíduos que estão acometidos ou que há suspeita de infecção sexualmente transmissível, além do grupo de gestantes, usuários de drogas venosas, pessoas que acidentam com materiais pérfuro-cortantes, pessoas que têm co-infecção com vírus da hepatite C, tuberculose e estrongiloidíase, indivíduos que se apresentam com quadros de neoplasia do tipo leucemias e linfomas, além de indivíduos, de modo geral, que estão com alguma infecção transmitida pelo sangue. Então, em resumo, seria isso. Gostaria de salientar um importante aspecto relacionado à gestação e dizer que nós não temos nenhum protocolo de investigação compulsória do vírus HTLV na gestação, embora tenha sido uma boa prática, uma prática adotada em vários estados do Brasil e que permite, então, que se previna a transmissão, seja através da forma intrauterina ou até mesmo pelo aleitamento materno. E como seria, então, o diagnóstico laboratorial? Vamos falar aqui com base no algoritmo citado no protocolo de 2020, que foi a base para essa revisão. O diagnóstico laboratorial do vírus HTLV, ele é feito em 2 passos, assim como ocorre para outras infecções, por exemplo, o HIV, a hepatite C. Então, nós temos um teste de triagem sorológica inicial, que é um teste que pode ser geralmente muito sensível e específico, como um teste de enzima imunissaio, quimiluminescente, e que pode dar um resultado positivo ou negativo. O resultado positivo, ele segue para a segunda etapa de confirmação, em que o preconizado é um teste do tipo Western blot. O blot para o HTLV
Então, poderá fornecer um resultado positivo, negativo ou indeterminado. Sendo positivo, confirma, sendo negativo, descarta. Porém, nos casos indeterminados, nós vamos prosseguir com o diagnóstico acrescentando um teste de PCR, né? E é um teste de diagnóstico molecular em que o resultado positivo confirma a infecção e o negativo descarta. No outro braço, né, do início do algoritmo, nós tínhamos o resultado negativo. E esse negativo descarta a infecção no processo de triagem, exceto nos casos em que existe uma suspeita clínica maior e que então o indivíduo deve ser submetido a um segundo teste depois de 90 dias. E uma vez negativo, descartaríamos a infecção, exceto nos casos em que persista a suspeita clínica e que então devamos então caminhar para um teste de PCR e reanalisar. Eu considero que esse algoritmo ele deve ser seguido porque é a padronização atual e que tem que ser feito nas etapas de triagem, blot e PCR, levando em conta então que nós temos um teste sensível, testes específicos e temos limitações metodológicas na abordagem desses testes. Então, deixo para vocês aqui o algoritmo, a referência bibliográfica que está no nosso informativo digital, lab.com, o qual convido vocês todos a fazerem uma leitura. Muito obrigada pela atenção.